Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ver essa pequena reflexão na palavra que nosso Deus nos envia no dia de hoje. Já possa curtir, comentar e compartilhar, né? Para que o canal possa crescer mais, né? E alcançar mais e mais pessoas. E com isso você está ajudando a levar a palavra do Senhor para mais e mais pessoas. A devocional se encontra aqui no livro de Apóstolo João, o capítulo 11 e o versículo 4, que vai dizer assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Aqui está falando da ressurreição de Lázaro, né? Que Jesus ressuscitou a Lázaro. Aqui ele está recebendo uma mensagem que as irmãs de Lázaro mandaram para ele, né? Avisando que Lázaro estava enfermo. Só que Jesus não foi assim que ele recebeu a mensagem. Ele passou mais uns dias no local onde ele estava, né? Acho que 2 dias ele ficou. E ele não foi até Lázaro assim que avisaram a ele, porque ele sabia que aquela enfermidade não ia ser para a morte de Lázaro. Tanto que ele fala, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Claro que Lázaro morreu, mas ele chegou para ressuscitar a Lázaro, né? Por isso que ele fala que é para a glória de Deus. Ele chegou no momento e no tempo certo de ressuscitar Lázaro e o nome do Senhor ser glorificado. Porque ele queria mostrar esse grande milagre para as pessoas que estavam ali, que ia ter uma grande multidão naquele momento, né? E todos iam ver e iriam ficar maravilhados e iam realmente reconhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Os judeus ali, muitos dali, não aceitavam e não acreditavam que ele era o Cristo, o enviado de Deus para remir e salvar o mundo. Então, foi necessário ele fazer esse milagre. Ele permitiu a doença de Lázaro, permitiu que Lázaro morresse para ele chegar no dia certo e ressuscitar a Lázaro. Ele foi até o encontro de suas irmãs Marta e Maria no 4º dia, quando Lázaro já estava morto e sepultado, né? Então, quando ele chega à aldeia, onde eles moravam, estavam todos tristes, chorando, todos de luto. E Marta chega até Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a Maria fala a mesma coisa, né? E Jesus fala para Marta, mas que ele é a ressurreição e a vida, né? E que Lázaro iria ressuscitar. Então Marta imagina: não, eu creio, eu sei que ele vai estar na ressurreição dos mortos, né? Que todos irão ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar, mas Jesus falou que não, que ele iria fazer aquele milagre ali naquele momento, que se ela cresce, ela iria ver a glória de Deus. Então Jesus foi com elas até o túmulo, mandou removerem a pedra, né? E ele fez aquele grande milagre. Ele falou com o Pai ali naquela hora, naquele momento, e Deus concedeu o seu pedido, né? E ele chamou Lázaro para fora e Lázaro ressuscitou. Por que Jesus fez isso? Porque ele que tem poder e autoridade sobre a morte e sobre a vida, sobre as enfermidades, nosso Senhor Jesus Cristo tem poder sobre todas as coisas, literalmente todas. Ele venceu a morte quando ele foi crucificado, ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Então não existe outro além do nosso Senhor Jesus Cristo que pode resolver qualquer problema que seja. Pode ser o maior de todos, pode ser o problema mais difícil de todos. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode resolver, até ressuscitar mortos. Ele ressuscitou vários, né? Aqui na Bíblia é só a gente ler os evangelhos, ler as mensagens que vai ter outras ressurreições que ele fez, né? Ressuscitou outras pessoas. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo é quem tem poder de libertar, de salvar, de curar
e de resolver qualquer situação que para a gente é impossível, que para a gente é gigantesco, mas para Deus não é nada, para Ele é tudo minúsculo, é tudo pequeno, porque Ele é um Deus grande e tremendo. E muitas das vezes Ele permite que a gente passe por lutas, por aflições, por enfermidades, por muitos problemas difíceis na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado, para ele entrar em ação nas nossas vidas e para a gente colocar a nossa fé em prática, né? Porque nós precisamos crer na glória de Deus, nós precisamos crer para ver a glória de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos acreditar que ele está no controle de tudo, que ele está cuidando de tudo, como ele fez ali na vida dos irmãos, né? Marta, Lázaro e Maria. Jesus amava muito a eles, né? A Bíblia fala que ele tinha um amor muito grande por eles. Então, Jesus, quando ele chegou naquele momento lá, que ele viu todos eles tristes e chorando, ele se comoveu muito, né? Ele chorou também, e todos viram ali o amor que ele tinha por eles. Eles eram muito queridos e muito amados por Jesus. Então, Jesus viu e o coração dele se moveu de íntima compaixão pelo sofrimento deles. Então Jesus fez aquele grande milagre, né, para que o nome de Deus fosse glorificado, e pelo amor que ele tinha por eles também. E não é assim conosco, e não é diferente conosco, né? Jesus também vê as nossas dores, ele vê os nossos sofrimentos. Ele se comove conosco também quando nós estamos chorando, quando nós estamos aflitos e angustiados. Ele sente também conosco, né? E ele roga ao Pai por nós, e ele intercede ao Pai por nós quando nós estamos passando por momentos de lutas e aflições, quando a gente o busca e clama a ele de todo o coração. Ele atende o nosso clamor, porque ele sente e ele se entristece conosco, e ele quer também nos abençoar. Ele quer nos alegrar também, como ele alegrou naquele dia, né? A família de Lázaro, de Marta e Maria, né? Esses amigos tão queridos dele. Ele quer nos alegrar também, e ele resolverá os nossos problemas. Basta a gente crer e confiar nele, que no momento e na hora certa ele chegará para resolver o nosso problema. Basta a gente ter fé, crer e confiar nele. E não importa o tamanho do problema que seja, se a nossa confiança está em Deus, está tudo bem. Se a gente coloca tudo nas mãos dele, está tudo certo, né? Por mais que a gente ache que esteja atrasando, por mais que a gente ache que seja tarde demais, para Deus não existe isso, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo dele é outro, né? A gente quer tudo agora, para já, mas para Deus não, tudo tem um tempo certo e a hora de acontecer, como ele fez aqui, esse grande milagre na vida de Lázaro, né? Se ele não chegasse, ele não fizesse esse milagre depois de 4 dias, né? As pessoas que estavam ali não iam reconhecer ele como filho de Deus. Por quê? Porque para os judeus era comum que uma pessoa pudesse voltar à vida, ressuscitar-se até o 3º dia. Para eles era comum, se isso acontecesse, era normal. Mas depois de 3 dias, no 4º dia, não. Então Jesus quis provar e mostrar para eles ali que ele era o Filho de Deus, que ele era o enviado de Deus para aquele dia, para aquele momento, para aquela hora, e para salvar a humanidade, né? Que ele foi enviado para isso. Então muitos naquele momento creram em Jesus Cristo. Eles reconheceram e viram que ele era o Filho de Deus, que só o Filho de Deus poderia fazer aquele grande milagre. Por isso que Jesus chegou naquele momento e naquela hora. Ele poderia ter vindo antes, né, para curar Lázaro, e poderia apenas ter dado uma palavra só, né? Porque basta apenas uma palavra de Deus e tudo se resolve, tudo acontece, mas não. Tinha esse tempo e essa hora para acontecer, para que o nome dele, o nome de Deus, fosse glorificado e muitos pudessem crer nele e reconhecer que ele era o Filho de Deus. E também isso despertou a inveja dos sacerdotes e fariseus da época, né, que fala no capítulo todo, quando a gente lê, se você puder ler, depois você leia, que muitos ficaram com inveja, né, reconheceram que ele era o Filho de Deus, mas ficaram temerosos, com medo de perder os seus cargos, né, eles não estavam nem aí se ele era o Filho de Deus, eles estavam preocupados em perder os seus cargos, né, de
alto padrão, né, de sacerdotes, de líderes, eles estavam com medo de Jesus tomar o cargo deles, mas Jesus não veio com esse interesse para o mundo. O único objetivo de Jesus vir ao mundo foi de trazer a mensagem do reino dos céus e trazer a salvação para todos os povos, e todos aqueles que nele crê não perecem, mas terão a vida eterna, viverão com ele eternamente. Então, crê em Jesus, coloque a sua confiança nele, clame por ele, né? Clame pelo nome de Jesus, chame por ele, tenha fé que ele resolve o seu problema, por mais difícil que seja. Como ele ressuscitou um morto de 4 dias, o seu problema não é nada diante de Deus, né? Tudo é pequeno diante dele, pois ele é um Deus tremendo. E ele pode fazer e desfazer no tempo e na hora certa e na hora que ele quiser, pois ele pode todas as coisas, amém? A nossa confiança e a nossa fé tem que estar somente em Jesus Cristo, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, obrigado pelas pessoas que estão passando aqui, que ouviram essa mensagem, estão ouvindo essa oração, que essa palavra possa edificar o coração delas, possa edificar a minha vida também, a minha casa, que o Senhor venha nos guardar e nos proteger. Pai amado, que o Senhor venha fazer milagres na nossa vida, que o Senhor venha atender os nossos clamores, Pai amado. O Senhor é o único que pode resolver os nossos problemas, o Senhor é o único que pode tirar essa situação tão difícil da nossa vida. O Senhor que tem poder de ressuscitar mortos. Pai amado, que o Senhor entre com providência na vida de cada pessoa que está clamando a Ti, Pai. Tem pessoas que clamam a Ti dia e noite, querendo uma solução, querendo uma resposta. Que o Senhor entre com providência agora, Pai amado, na vida dessa pessoa, resolvendo essa situação tão difícil e tão impossível, Pai amado. Porque para o Senhor nada é impossível. E o Senhor fala que tudo é possível para aqueles que creem, Pai amado. A nossa confiança, a nossa fé está em Ti. Que o Senhor possa atender o nosso clamor, Pai amado. Que o Senhor possa nos ajudar nessas coisas que a gente não pode resolver, Pai. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal, nós, a nossa casa e os nossos. Que o Senhor venha abençoar nossos passos, nossos caminhos. Que a gente venha viver sempre a obediência ao Teu nome, Pai amado. Eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.